tem que ter as urnas aqui apuradas. Eu tô com o resultado aqui do Rio de Janeiro, então vamos passar aqui pro Rio de Janeiro, como é que tá aqui no Rio de Janeiro, se confirmando, né? Eduardo Paes disparado, né? Eduardo Paes disparado, seguido pelo Ramagem. E o Ramagem com 32%, o que é um número bem bom pro Ramagem. Agora, o que acontece, cara? Cenário político, acontece algumas coisas, né? Quando você tem só 2 grandes nomes e um nome, muito forte, a chance de dar primeiro turno é enorme. São Paulo tem ali, praticamente 90% dos votos dividido em 3 candidatos, né? Um com 28, outro com 25, outro com 30, né? Já foi aí, bota aí uma média de 30% cada um, 3, 6, 9, né? 90%. Porque são 3 candidatos, muito equilibrado, né? Forte. Então, a chance de acabar no primeiro turno ela é, praticamente impossível, né? Então, eu já falei isso ao longo do mês de setembro, que eu não acreditava no primeiro turno, por mais que o Marçal falasse, é blefe dele, político, né? Vamos vencer no primeiro turno. Então, muita fé, né? Muita fé, né? Mas, assim, falar em fé, o Cabo Daciolo também dizia que ia ser presidente do Brasil e as pesquisas mostravam 1% e haja fé, né? Então, a fé tem que, né? Eu não tô dizendo a questão espiritual. Isso aqui é política, né, gente? Isso aqui, Glauber, você não é fé. Não, calma aí. Fé é uma coisa em Deus e tal, não sei o quê, o Deus do impossível, eu acredito também, mas não estamos falando de política, né? Se for assim, o pastorzão vai aqui, sou candidato, você é presidente, ganhou. Acabou, eu tenho fé. Não é assim que funciona, né? Então, precisa ter todo um mover, né? Para que as coisas se concretizem. Então, não acreditava no primeiro turno em São Paulo, mas o primeiro turno no Rio, ele é bem possível, né? E aqui no Rio de Janeiro, mano, Walter, pode compartilhar a tela, nós estamos vendo 6% das apurações, o Eduardo Paes, o Ramagem com 32%, os outros candidatos são irrelevantes, né? São candidatos que não têm força política para poder fazer nenhum tipo de volume, né? Já São Paulo você tem Nunes, Boulos, Marçal e Tabata, né? Então já equilibra. Quer falar, Estágio? E você vê, Glauber, a diferença de você ter um estado como São Paulo com outros nomes fortes e Rio de Janeiro que só tem Ramagem e Eduardo Paes. Porque a posição do Ramagem, ela não era para ser desfavorável, né? Vamos supor que isso se 32% mantenha. é muita coisa. Né? Vamos supor que isso se mantenha e que a gente termine com uma eleição em que o Paes até leve no primeiro turno, mas tem um candidato com 30 e poucos por cento. O fato de não ter outros candidatos fortes faz com que, mesmo tendo um segundo candidato que é forte, ele acabe não conseguindo ir para o segundo turno. A gente tem ali Tarcísio Mota, Marcelo Queiroz, né? A gente tem o Rodrigo Amorim, tem até uma observação, se você abaixar um pouquinho ali a tela, Glauber, não sei se você... Eu tô vendo, subjúdice. Exatamente, porque, né, teve os problemas aí com o Rodrigo Amorim, quem é do Rio de Janeiro tá acompanhando isso, né? Então, assim, falta essa força para que a gente tenha um segundo turno. Bom, então, cara, o que o nosso querido Eric tá falando é o seguinte, o Rodrigo Amorim tá subjúdice. Compartilha a tela lá, mano, volta. O Rodrigo Amorim tá subjúdice. O Rodrigo Amorim, inexpressivo, cara. 1%. O que é isso aqui, rapaziada? Análise política disso aqui. Você precisa compor uma candidatura que tire voto de outra para você evitar uma eleição no primeiro turno. Então, vamos lá. O PL, com a candidatura do Ramagem, num cenário onde você tem um PSOL fraco, né, com o Tarcísio Mota, se a gente estivesse falando de Freixo, ou então se o Tarcísio tivesse força, beleza, você teria 3 candidaturas fortes. Já evitava um primeiro turno e bastava que o Ramagem ficasse à frente do candidato do PSOL. Só que como o Tarcísio é fraco, precisaria que o grupo político ali do PL lançasse um outro candidato forte, né? Por exemplo, no Republicano, que esse candidato tivesse força política para arrancar voto do Eduardo Paes. Então, se eu tivesse uma candidatura, não sei, vamos falar um nome aqui, Ottoni de Paula, por exemplo,
que é um pastor, que é um cara, um bolsonarista ali, mas ele, porra, navega ali no MDB e tal, ele tá ali mais ou menos no centro, uma candidatura dessa capaz de arrancar voto do Paes, e esse cara tivesse 10% das pesquisas, né? Com isso, você evitava que o Paes disparasse sozinho. Porque qual é o cenário aqui? O voto no Eduardo Paes é o voto de quem não é bolsonarista. Porra, não dá pra falar isso. Culpa desses apoios de Malafaia e companhia, né? Mas assim, o que eu ia dizer, mas minha cabeça trabalhou aqui rápido. Em tese, quem não vota, não quer votar no Ramagem, vota no Paes. Então aquele cara que não é bolsonarista, não vota no Bolsonaro, não. Na Ramagem eu não voto. Mas também não quero votar no PSOL. Então vou votar no Eduardo Paes. O curioso aqui no Rio é quando você tem lideranças políticas, né, que tida como bolsonarista padrão Silas Malafaia, apoiando o Eduardo Paes, né? Simpatizante do Eduardo Paes. E aí você vai ver muito eleitor do Bolsonaro votando no Eduardo Paes, em vez de votar no Ramagem. O que é isso? Erro de estratégia política, né, e de campanha de conversão de voto do Bolsonaro e do seu clã aqui no Rio, né? Será que o Carlos, será que o Flávio, será que o Silas, qual é o nome do Negão? Hélio Negão e todos os outros bolsonaristas, deputados, estão firmes na campanha do Ramagem? Se tivesse, você diminuiria esse número de voto bolsonarista no Eduardo Paes, né? E a campanha do Ramagem estaria mais forte. Mas se tivesse um candidato com força, que ele já não vai votar, porra, o eleitor que não quer votar no Ramagem, não quer votar no PSOL, porra, deixa eu ver um nome bom aqui e tal, porra, também não quero Eduardo Paes, que Eduardo Paes já é sistema, 3 vezes prefeito, então você tinha que botar um nome interessante ali para que tirasse voto do Eduardo Paes. Não para ganhar, para tirar voto do Eduardo Paes para ter segundo turno. No segundo turno você compõe. Basicamente, vou te dar um exemplo. Por exemplo, imagina que não tivesse o Marçal em São Paulo. Essa eleição estaria com Nunes, Boulos, números muito mais expressivos. Agora, quem não quer votar no Boulos, porra, de repente vai lá e vota na Tabata, né? Quem não quer votar no Nunes, vai lá e vota no Marçal. Então dividiu bastante. Agora, por que o sistema, por que lançam uma candidatura da Tabata, 2 caras de esquerda? Justamente para que um impulsione o outro, pô, de alguma forma, né? E no Rio de Janeiro seria a mesma coisa, mas isso não aconteceu. Mas surgiu o Marçal em São Paulo, e nessa que surge o Marçal, ele fica com uma força, né, de direita, mas o sistema ali de centro-esquerda, né, que é o Nunes, com toda a máquina que tem, com todo o dinheiro que tem, vai ter os seus votos. A tendência, a lógica, é que dê o Nunes no segundo turno. Porque é a junção de MDB, PL, PP, União Brasil, Republicano, todo mundo junto, são 12 partidos na aliança do Nunes. 12 partidos. Você acha que esses caras, caciques da política, erram? Não erra, cara. Não erra, né? Então, os caras sabem o que estão fazendo, a lógica é essa. Eles vão ganhar. Agora, e o cara o cara de esquerda que não vota no Boulos? Porra, se ele não vota no Boulos de jeito nenhum, ele vai olhar, porra, Boulos e Nunes. Ah, esse Nunes aí não fede nem chega, é um cara de centro, vou no Nunes. Quando você tem uma outra candidatura mais leve, que é igual a da Tabata, o cara que é de esquerda, ele não quer votar no Boulos, porque ele não gosta do Boulos, ele se identifica com a Tabata, vota na Tabata. Só que se esse voto não fosse da Tabata, poderia ir pro Nunes. É mais ou menos esse jogo político que vai compor, né, o cenário ali de candidatura. Rio de Janeiro, faltou isso, só tem 2 nomes fortes. Vamos conferir, vereador. Sargento Nantes, 79 mil votos, meu irmão.
Quarto mais votado, 79 mil votos, Sargento Nantes. Sargento Nantes disputou a eleição no estado em 2022, teve 40 mil votos e agora se apresenta aí com quase 80 mil votos, cara, indo para o quarto vereador mais votado de São Paulo. Que orgulho do Nantes, cara. Que alegria. E nós temos aqui, ó, vindo após o Nantes, candidata do PSOL, candidata do PT, Rubinho Nunes do União, mas dando todo o destaque aí pro Sargento Nantes em quarto. Muito bom, cara. Excelente. Doutor Murilo Lima, eu acho que é o irmão do delegado Bruno Lima, no mesmo partido do Nantes, com 81 mil votos. Então, passando São Paulo, esse é o cenário. Vamos pro Rio de Janeiro, ver como é que tá o Rio de Janeiro, se confirma a vitória do Eduardo Paes. Rio de Janeiro provavelmente já tá bem avançado. Então nós temos 96, eleição definida no Rio de Janeiro. Eduardo Paes eleito no primeiro turno, Ramagem ficando fora da disputa com 30,95. Então, eleição matematicamente definida, Eduardo Paes no primeiro turno no Rio de Janeiro. Eu alertei isso. A única diferença foi que o Alexandre Ramagem não perdeu de muito, né? Ele aparecer com 9% nas pesquisas mostra uma derrota fortíssima do Bolsonaro. Derrota fortíssima do Bolsonaro dentro do quintal, no Rio de Janeiro. Um candidato escolhido por ele, bancado por ele, mas não teve o apoio político que deveria, e o Eduardo Paes levou fácil. Carlos Bolsonaro teve 125 mil votos. O primeiro vereador mais votado... O primeiro vereador mais votado não, né, cara? O vereador mais votado disparado, cara. Disparado, Carlos Bolsonaro, 125 mil votos. Bom, eu acho que isso deixa o Bolsonaro feliz já, né? É o que basta, né? Carlos Bolsonaro, mais uma vez, o vereador mais votado, dessa vez disparado, com 125 mil votos. Não temos grandes outros nomes aqui que a gente possa olhar. PSD, ó. Campanha contra PSD, ó. Não tem muito resultado, né? O Eduardo Paes é PSD. O segundo mais votado também do PSD. Vamos para BH. Vamos ver como é que tá em BH. Minas. Minas nós temos candidato do PL bem posicionado, provavelmente matematicamente definido já. Ainda não, 83%. Bruno Engre, garantido no segundo turno, hein? Não tem como mais mudar. Bruno Engre, garantido no segundo turno, seguido pelo candidato do PSD. Então, vai ter uma campanha forte lá do Nicolas, né? Contra o candidato do PSD, com toda certeza. O Nicolas Ferreira apoiando o Bruno Engre. Vamos ver aqui a força do Nicolas. Candidato do Nicolas, Pablo, o mais votado. Esse é o candidato que o Nicolas está apoiando. Mais votado em BH também. Candidato do Nicolas, o PL forte em BH, sobre a liderança do Nicolas Ferreira, cara. Destaque aí pro Nicolas. Vamos para Fortaleza, Ceará. Ceará nós temos candidato André Fernandes. Como é que tá? Garantido no segundo turno, André Fernandes. Eleição matematicamente definida, André Fernandes do PL. Ponto positivo pro Bolsonaro, candidatura do PL no segundo turno. Então, BH, Fortaleza, candidatura bolsonarista em destaque, né? E aí nós temos lá, ó, candidata do PL, Priscila Costa, como mais votada. Outra candidata do PL também aqui, ó, forte, como os vereadores. Então, PL fazendo bonito lá em Fortaleza. Vamos para Rio, Fortaleza, Goiânia, Goiás. Vamos ver se já está definido em Goiânia. Goiânia.
Goiânia. Fred Rodrigues no segundo turno, mais uma candidatura do PL definida no segundo turno. Meu irmão, é isso. Manaus também tem segundo turno. Qual outra grande capital aí, pessoal? Curitiba, Paraná. O estagiário falou tudo que tinha pra falar, estagiário, quando eu não tava aqui. Cadê a nossa tabelinha do PL? Como é que tá? Quantas candidaturas do PL no segundo turno? Os 26 estados nas capitais, existiram 13 candidatos nas capitais do PL, né, partido do Bolsonaro. E dessas 13, 2 deles já estão eleitos, né? Eu vou repercutir aqui, né, os que estão eleitos matematicamente. E a gente teve 10 que foram pro segundo turno, tendo apenas um das capitais do Brasil, das 3 onde tem o PL, que o candidato não foi ao segundo turno, né? Que foi o Assunção, né? Em Vitória. Quem ganhou lá. Então são 2, né? Porque a Ramais também não foi pro segundo turno. Eu tirei Rio, então São tem Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Ramais de candidatura do PL como que eu posso dizer? Na base eleitoral do Bolsonaro, que é o Rio de Janeiro, o Bolsonaro e a família Bolsonaro é do Rio de Janeiro. Uma derrota pro Eduardo Paes, né? O Ramais não indo pro segundo turno. Então são duas capitais. Por favor, continua. E aí, mas você vê que em outras 10, aonde eles estão, a gente teve aí um segundo turno, né? Então, quer dizer, tem uma força, né? Fora as eleições, né? Tem o Tião Bocalon, né? Que é de Rio Branco. Ele já está eleito, né? Também aí pelo PL, né? Então, assim, a força levou aí, né, das 13 candidaturas, a gente tem aí já uma pessoa eleita e a gente tem 10 no segundo turno. Então essa força existiu, mas essa força não se reproduziu no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de 13, nós estamos falando a metade dos 26, né? Só que aí a gente não sabe, né, cara? E eu imagino que você não tenha essa informação. Se conseguir, seria interessante. A gente não sabe quem desses candidatos são Bolsonaro, puro sangue, né? Exatamente. O fato de estar na sigla PL não quer dizer muita coisa, né? Você tem vários exemplos aí pelo Brasil de candidatos no PL que não vão representar necessariamente ali a direita conservadora liderada pelo Bolsonaro, né? Então, por exemplo, você tem candidaturas onde não tem PL, mas você tem uma campanha forte, né? Que é o do Nunes, em São Paulo, e a MDB, né? Então, o grande questionamento é o seguinte, cara. A direita sai forte dessa eleição municipal. Então, aquele trabalho, Sérgio Moro, 2013 a 2016... Meu irmão, tava um ambiente perfeito. Aí eles queriam que o Alckmin ganhasse. Aí veio essa força, um opositor fraco, botou o Bolsonaro lá, o Bolsonaro ganhou. Campanha nacional é muito mais difícil que uma campanha de prefeitura. Te garanto que o Marçal, na urna hoje, numa campanha nacional, contra esses 3 candidatos aqui, Marçal estava eleito presidente do país. Se fosse hoje Marçal, Boulos e Ricardo Nunes, numa campanha para presidente, o Marçal estava eleito, sem mídia, sem nada, sem dinheiro, sem nada, estava eleito. Você que está em casa aí, eu acho que você concorda comigo. Digita 1 se tu concorda comigo. Porque esses 2 candidatos são fracos. São fracos. É porque a força, a máquina do sistema é muito forte. PSD, Eduardo Pimentel, segundo turno, Cristina como é que é? Graem? É isso? Graem. Cristina Graem, no segundo turno, candidata de um partido de uma bandeira desconhecida, PMB, mas apoiado por muito pela direita, né? Eu acho que ela está sendo apoiada pela liderança da direita no Brasil. Então, 100% das urnas. Então, segundo turno definido. Outra grande capital. Vamos para onde? Rio Grande? Rio Grande do Sul. Temos Porto Alegre. Como é que tá Porto Alegre?
Porto Alegre, a gente já tá em segundo turno definido. Sebastião Melo. Maria do Rosário. Maria do Rosário. Maria do Rosário, irmão. É isso aí. Não tem candidatura do PL. Não tem. Mas tem Sebastião Melo, né? MDB. Então, vamos voltar para São Paulo, né, cara? A guerra é em São Paulo. Então, vamos para São Paulo.